Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar alguns relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se inscreva no canal se por um acaso ainda não for inscrito. E se quiser ver mais relatos, só que sem foco na assombração, vai lá para o meu outro canal, o Conto pra Ana, link na descrição. Combinado? Então, vamos para os relatos de hoje. E o primeiro é este. Na verdade, aqui eu separei três relatos, mas o primeiro tem 2 relatos, tá? Na primeira história tem 2 relatos, na segunda história tem três relatos, tá? Então é uma pessoa que conta mais de uma coisa. E aí o terceiro é terceiro mesmo, né? E neste primeiro relato eu acabei dando o nome de O Homem Misterioso. Como que eu dei aqui? Um Homem Misterioso. Porque envolve isso, é que ele colocou vários títulos aqui, aí eu falei, vamos resumir pro Homem Misterioso. Então vamos lá. Olá, meu nome é Fulano, mas pode me chamar de Fulano, que eu vou amar. Aqui eu vou contar 2 histórias. A primeira aconteceu com a minha mãe e com as minhas tias quando elas ainda eram pequenas. E a segunda aconteceu comigo e com 2 primos. Então a primeira história é esta. Ana, a minha mãe ele aqui deu o título de alienígena ou assombração. Vamos ver. A minha mãe é evangélica e muito cética quanto a algumas coisas sobrenaturais. Mas essa época ela não só confirmou, como ainda ajudou a contar essa época. Eu tô doida aqui. Mas essa história, ela não só confirmou, como ainda me ajudou a contar. Ela e minhas outras 3 tias, adolescentes na época, passeavam pela ilha. Tá, enfim, ele falou o nome aqui, mas eu não vou falar. Mas estavam passeando pela ilha onde elas nasceram e foram criadas. O lugar é bem pequeno, hoje deve ter no máximo 1.500 pessoas. Na época, então, era praticamente parado no tempo, sem luz, sem esgoto, sem água encanada. Uma ilha no meio da Baía de Todos os Santos. Elas passeavam e conversavam quando encontraram um senhor de idade na porta de uma casa antiga, arrumando algumas ferramentas em 2 baldes que ele carregava, um em cada mão. Elas pararam e começaram a conversar com aquele homem, que apenas acenava com a cabeça e sorria. Como eu disse, é um lugar pequenininho, todo mundo se conhece ali, mesmo que apenas de vista. E aquele senhor era desconhecido para elas. Por isso resolveram puxar assunto, né? Porque, uai, que esse homem aí, né? Gente de quem? Então resolveram puxar assunto. A tarde foi caindo, foi escurecendo e elas continuaram ali conversando. Quando o senhor terminou o que estava fazendo, tomou os 2 baldes nas mãos e elas pensaram que ele já ia embora, né? E começaram a perguntar se ele já estava indo, qual era o nome dele, se ele ia voltar, né? E foram se despedindo. E aí, o querido simplesmente deu as costas e passou por debaixo da porta da casa, Ana. Como se fosse água. Eu vou repetir. O homem passou por debaixo da porta, na fresta, debaixo da porta. Assustadas, as 4 correram desesperadas para casa e nunca mais viram o querido. Esse caso aconteceu na rua chamada... Tá, ele descreve aqui onde que é, mas ele fala assim, isso aconteceu na Rua do Meio. A Rua do Meio ela é longa e termina numa encruzilhada com um canteiro e um oratório de Nossa Senhora Aparecida no centro. Bom, agora a outra história, que ele deu o nome aqui de O Homem do Saco ou O Homem do Balde. Bom, esse segundo relato aconteceu comigo e mais 2 primos, que vou chamar aqui de Beltrana e Ciclano, no ano de 2014. Era a festa de 2 anos da minha irmã. A comemoração estava acontecendo na praça, aquela típica de interior onde fica a igreja. Então estava tudo muito legal.
Todo mundo reunido, rindo bastante, meu primo tentando pegar uma conhecida nossa, e você sabe como que é pré-adolescente, né? A gente tinha uns 13 anos. Ela se fazendo de difícil e ele se achando o galã. E eu e a Beltrana botando lenha na fogueira e rindo horrores da situação. A festa acabou por volta de umas 10 horas da noite e a minha mãe começou a arrumar as coisas, limpar o espaço que era alugado. E ela decidiu ir levando logo as panelas e as vasilhas para casa, para não perder nenhuma, principalmente as que não eram dela. E quem sobrou para carregar tudo? Pois é, os mesmos burros de carga que passaram a tarde toda levando as mesmas coisas para o espaço da festa. Bom, já era por volta aí de uma meia-noite, quando nós fomos à casa da minha avó para levar as últimas panelas. Eu, Beltrana e Ciclano. Deixamos tudo lá e voltamos rapidinho para tentar aproveitar o pula-pula, já que não tinha mais crianças, né? E para o Ciclano também tentar beijar a menina. O caminho mais rápido era pela tal Rua do Meio, né? Ana, a minha mãe havia me contado já a história do homem lá que acabei de contar, que passou por baixo da porta, né? Anos antes, mas eu nem lembrava mais. Naquele dia eu não estava com medo nenhum. Eu estava achando tudo uma delícia, né? Aquele dia, aquela noite. Fizemos 1000 caminhos levando coisas para diferentes casas. Leva um pouco de panela para cá, um pouco de coisa para lá. Para minha casa, para casa da minha avó, para casa das minhas tias. E não sentimos medo em momento algum. Mas aquela rua estava pesada desde que nós entramos nela. Eu não sei explicar por quê, mas parecia que, sei lá, a gravidade tinha aumentado. O silêncio estava mais silencioso. A gente até parou de conversar. Nós íamos andando quase no fim da rua já, quando a Beltrana disse: Ciclano, eu tô com medo. Meu mundo caiu, mas como qualquer pessoa sensata, eu escolhi ignorar e respondi dizendo para ela deixar de maluquice, que não tinha motivo nenhum para ter medo. Então ela repetiu mais 2 ou 3 vezes que estava com medo, mas eu ignorei todas as vezes. E continuamos andando, quando senti que havia mais alguém andando atrás de nós, e aí eu olhei para trás, e foi a pior ideia. Havia um homem, corcunda, vestido com trapos escuros, parecendo uma camurça bem suja e rasgada na barra. Ele andava lentamente atrás de nós. Não estava seguindo, apenas andando. Não dava para ver o rosto, porque os trapos cobriam tudo. Rosto, pés, mãos. Mas eu tenho a leve impressão de que ele carregava algo em cada mão. Talvez baldes. Mas eu corri tão rápido que eu nem processei aquilo. Eu comecei a correr o mais rápido que eu podia. A Beltrana veio logo atrás e o Ciclano veio por último. Ele já sabia do que estava correndo. Ele só foi atrás por instinto. Ela já sabia. O Ciclano veio por último. Acho que a Beltrana, é isso? Ela já sabia do que estava correndo. Ah, tá. A Beltrana já sabia do que estava correndo, mas o Ciclano, ele só veio correndo atrás por instinto, ele nem sabia o que estava acontecendo, mas se dos dois correr, eu vou correr também. Era cada um por si e Deus por nós. Meu medo aumentava a cada passo. Tropecei numa pedra, porque a rua era de barro, mas continuei correndo capenga mesmo. Olha, eu nunca fui atleta, Ana. Eu era um jovem gordinho e sedentário. Meus primos me passaram assim que começaram a correr. E eu tive que pensar, né? Se tem pedra para eu tropeçar, tem pedra para eu jogar no homem também, né? Caso ele viesse atrás, parei aos pés da santa e olhei para trás para ter certeza de que não estava sendo seguido. E também para procurar a minha arma de combate, uma pedrinha. E pasme! O homem simplesmente sumiu. Ele desapareceu, evaporou, derreteu e entrou no bueiro, sei lá. Não havia qualquer sinal daquela coisa ali. E não tinha como ele ter entrado em outra rua, mesmo se tivesse corrido. Ana, eu cresci naquele lugar. Se existisse uma pessoa com essas características que anda por aí, a gente conhecia, sabe?
Não é fácil passar batido. Seguimos o caminho mais rapidamente, olhando para trás e sem passar nem o Wi-Fi. Voltamos para a festa cansados, tremendo e sem pula-pula, porque descobrimos lá que nós éramos grandes demais para usar o pula-pula. Para piorar, o nosso trabalho ainda não tinha acabado, né? Nós tínhamos mais coisa para levar e tal, porém não vimos mais nada sobrenatural depois disso. Quando fomos dormir, o bocal da lâmpada do meu quarto derreteu. Eu não sei como isso é possível, mas eu escolhi acreditar que o meu pai é um péssimo eletricista. Nós dormimos sem luz, sem pula-pula e sem beijo, porque meu primo não beijou a diva. Bom, toda a minha família é dessa ilha. Eu cresci e fui criado lá, mas confesso que ali sempre teve um clima extremamente pesado. Como eu sou uma pessoa sensitiva, já presenciei diversas coisas e já ouvi vários relatos também. Eu acho que todo mundo que mora ali tem alguma história desse tipo para contar. Enfim, esses foram os relatos, contarei outros mais pra frente. Obrigado por ler, Ana, amo seu canal, estou viciado nos vídeos de lobisomem, inclusive passei a acreditar neles e tenho muitas teorias. Eu já tinha enviado este e outros relatos em 2021, mas estou reenviando porque eu acho que o e-mail estava errado. Também estou mandando... Ok. Bom, beijo para você, obrigada. Então, me parece até que é o mesmo homem que a sua mãe viu lá no passado. Os baldes nas mãos. Então, será que ele é uma aparição recorrente ali? É uma impressão que roda a região, talvez? Porque ali você fala que elas conversaram com ele, mas pelo que eu entendi, ele não respondia, elas falaram sozinha com ele. Ele só balançava a cabeça, assim, mas então ele pelo menos ele interagia, nem que seja balançando a cabeça. Então não é uma impressão, mas uma aparição, sei lá, que ronda o local, porque parece que ele não faz nada, não fez nada, só está por ali com os baldes. Se pesquisar a história do local e pesquisando, conversando com os mais antigos, será que não chega alguém que viveu lá e de repente morreu lá ou alguma coisa assim? Bom, vamos para o próximo relato, que acho que é um moço também que nos conta, e também tem 3, eu acho que é aqui. Vamos lá. Aqui tá como a sombra na janela, mas vamos lá. Oi, Ana e Assombrados, me chamo Fulano e vou contar alguns relatos para vocês. Desde já, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Ok, isso daí. E Ana, eu me chamo Fulano, né? Mas sei que pode me chamar aí de Fulano. Sou de Canavieiras, na Bahia, e acompanho o canal desde 2017. Conheci por acaso no relato 424. A palavra que não devemos dizer. Confesso que, ao ouvir os relatos, sempre me imaginei contando um também. Eu achava que algo ainda precisava acontecer para eu ter o que relatar, mas já acabei me lembrando dos fatos a seguir, na verdade. Neste texto, contarei algumas situações que aconteceram comigo ao longo da vida. Algumas que eu havia até esquecido, mas que, influenciado pelo canal e pela novela A Viagem, comecei a relembrar e refletir sobre o plano espiritual. Se houver nomes, estarão devidamente alterados, então vamos aos relatos. Primeira história, então, é A Sombra na Janela. Bom, eu fui criado por minha mãe e minha avó, já que o meu pai nunca foi presente. Morávamos todos na mesma casa, eu, minha mãe, meu tio com seus 3 filhos e minha avó. O imóvel tinha uma sala com uma porta do lado direito e uma janela do lado esquerdo. Após a sala, havia 3 quartos, todos no lado esquerdo. Um do lado do outro, e um corredor que ia da porta da frente até os fundos. No final do corredor havia uma porta que levava a uma área externa, coberta, que servia como cozinha. Dali, uma parede de madeira com porta dava acesso ao quintal e ao banheiro, que ficava do lado de fora. Eu descrevo a casa para que entendam como aconteceu e o que eu vou relatar a seguir.
Por volta do ano de 2005 ou 2006, eu tinha entre 2 e 3 anos de idade. Estava brincando na sala, com a porta fechada e a janela aberta, quando de repente surgiu um homem na janela. No momento eu não percebi nada de estranho, mas não era uma pessoa comum. Era uma sombra em 3D. Isso mesmo. Eu sabia que era um homem, mas eu não conseguia ver o seu rosto, a roupa ou a pele dele. Era uma figura completamente escura, mesmo com o sol forte iluminando tudo. Essa sombra tinha uma voz muito grave e chamava: "Ô de casa". Eu lembro que eu tentei chamar algum adulto achando que fosse uma pessoa real, mas ninguém veio atender o homem na janela. Vale destacar que a minha família sempre foi um tanto estressada, especialmente minha mãe e meu avô. A cada 5 palavras, 3 eram xingamentos pesados e cheios de raiva. Minha mãe me xingava bastante também, com nomes como peste, injúria, desgraça, Exu caveira, espelho sem luz, olha só. Ai, Senhor! Bom, segunda história, a sombra na porta da cozinha. Certa noite me deu vontade de ir ao banheiro, que, como expliquei, ficava do lado de fora. Minha mãe me levou, mas reclamando e xingando. Abriu a porta da cozinha e depois a da área, com força. No entanto, esqueceu algo no quarto e me deixou sozinho em frente à segunda porta, a que dava acesso ao quintal. O quintal era grande e terminava em um riacho, já dentro do mangue. Mas o banheiro era perto de casa, embora tudo do lado de fora fosse escuro, sem lâmpadas. Bom, enquanto eu esperava ali, minha mãe voltou ao quarto xingando. E nesse momento, aquela mesma sombra que apareceu na janela surgiu ali também, do lado de fora da porta, de frente para mim. Mesmo com a luz da lâmpada acesa na área, a sombra permanecia completamente escura. Foi então que, no exato momento em que a minha mãe soltou um palavrão, a sombra respondeu com todas as letras: "Vai tomar no..." Isso mesmo, Ana. Quando eu lembro disso, eu dou risada. Essa sombra apareceu mais vezes, mas eu não lembro bem porque eu era muito pequeno. Quando eu já estava maior, eu contei isso para minha avó e ela disse que era por causa dos nomes que minha mãe chamava. Curiosamente, essa sombra nunca entrava na casa e eu nunca senti medo dela. Mas toda vez que eu conto essa história, eu sinto um arrepio dos pés à cabeça. Mas, menina, até a sombra perdeu a paciência com os xingamentos. Falou: "Ah, vá tomar no..." Gente, que será que era essa sombra? Era a materialização dos xingamentos da mãe dele, será? Mas não entrava. Que coisa! Um obsessor, alguém que não tinha muita forma, tava chamando o pessoal lá de dentro. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. E agora a terceira história, o demônio no muro. Bom, com 15 anos, agora em 2018, eu entrei para uma igreja evangélica. Mesmo sendo evangélico, eu sempre acreditei muito em espíritos e percebi que eu tenho uma certa mediunidade. Nessa igreja, há reuniões semanais nas casas dos líderes, chamadas de células, onde o líder e seus liderados se reúnem para orar, para estudar. Em uma dessas reuniões, na casa da minha líder, Cristina, recebemos a visita da ex-líder dela, como se fosse uma avó espiritual para todos. A casa é a mesma até hoje e a sala tem uma janela que dá para um beco lateral entre a casa e o muro da casa da vizinha, sabe? E nesse dia eu estava sentado de frente para essa janela com visão direta para o muro. De repente eu olhei para o muro e na minha tela mental foi se formando uma imagem, linha por linha, como se estivesse sendo impressa. Era exatamente o que eu via fisicamente, mas com um detalhe a mais.
Em cima do muro, agachado, havia um ser com cerca de 1,5 metros de altura e asas. Quando percebi, instintivamente eu fechei os olhos e comecei a orar. Eu não estava com medo, mas eu sabia que ele estava ali. Ao orar, eu vi esse ser levantar voo e desaparecer. Eu achei que fosse coisa da minha cabeça, até que a minha líder me disse que também tinha visto o mesmo ser. Foi aí que eu percebi que eu não estava ficando maluco, não. No final da reunião, nos despedimos na porta da casa. Estava estacionado ali o carro da ex-líder, que estava afastada da igreja. E nesse dia eu estava com um frasco pequeno de vidro com óleo ungido. O vidro era grosso e resistente, difícil de quebrar, né? O vidro do óleo. E eu senti no coração que eu deveria ungir o carro dela. Então coloquei um pouco do óleo na ponta do dedo e ungi o veículo, orando pela proteção de Deus, a dona do carro e tal. No instante em que eu terminei, o frasco caiu da minha mão e se espatifou no chão, como se eu o tivesse atirado com força. Eu entendi ali que algo estava acompanhando aquela mulher. E talvez a minha ação tenha impedido um mal maior. Uma curiosidade aqui. Eu estava tirando algumas dúvidas com o ChatGPT sobre mediunidade, tentando entender melhor e identificar o meu tipo. Foi quando descobri que a mediunidade de efeitos físicos é rara hoje em dia. Segundo ele, o chat, é um tipo de mediunidade em que os espíritos provocam manifestações visíveis ou audíveis no plano material, com o auxílio de um médium que fornece ectoplasma, uma substância sutil que permite a interação com a matéria. Mas por que hoje isso é mais raro? É bem raro. A humanidade, essas são as respostas, eu acho que do ChatGPT. A humanidade evoluiu intelectualmente. Com mais acesso à educação, à ciência e à espiritualidade, a maioria das pessoas não precisa mais de provas materiais tão chamativas para acreditar na existência do mundo espiritual. Foco na reforma íntima e não no espetáculo. O espiritismo atual prioriza o crescimento moral e a transformação interior. A mediunidade mais valiosa é aquela que auxilia o próximo, como mensagens edificantes, o passe, a intuição. Talvez por isso sejam raras situações como as que a minha avó relatava. Ouvir barulhos como se a casa estivesse desabando, mas ao verificar tudo estava no lugar. E resolvi compartilhar isso com vocês porque eu achei muito interessante. Conclusão. Ana, os relatos acima são verídicos. Aconteceram comigo. Hoje sei que sou médium clarividente e sensitivo. Alguns lugares ou pessoas me causam sintomas estranhos, como dor de cabeça, fraqueza ou calor, mesmo com a minha saúde em dia. No entanto, eu não desenvolvi essa mediunidade e há algum tempo nada mais aconteceu. Obrigado por ler meu relato, desculpem os erros. Os assombrados estão livres para deixar suas opiniões, suas explicações ou suas dúvidas nos comentários, mas sempre com respeito, por favor. Um beijo para Ana, e para os assombradinhos e para os pets, e para o Matheus. Um beijo. Tchau. Um beijo para você, muito obrigada. Sim, médium de efeitos físicos é aquele, né, que diante daquele médium ocorre mesas que se movimentam, sabe? Quando você vê as coisas acontecendo, dizem que o espírito consegue usar, né, a energia ou até materialização de coisas, né, daquele médium e fazer tudo isso. E realmente, hoje em dia é bem raro. Agora, o demônio no muro, né, não foi só ele que viu, de repente aquilo estava acompanhando, de fato, como você disse. E as sombras, talvez ele já tenha visto essa sombra, já tenha, por conta dessa mediunidade um pouco mais aflorada nele, né? Que, não vou falar legal, né? Não é legal, mas é interessante. E vamos para o próximo e último relato de hoje, que é este. Foi um doppelganger? Não sei, vamos ver.
Oi, Ana, Matheus, bebês e assombrados. Eu espero que estejam todos bem. Eu sou a fulana, mas aqui darei-me o nome fictício de Manuela. E claro, já gostaria de iniciar esse relato deixando claro também que todos os nomes, caso apareçam, já foram devidamente trocados. Então leia sem preocupações, Aninha. Obrigada. Bom, este é um caso que me ocorreu por volta do ano de 2020 e eu me lembro como se fosse ontem. Sempre fui uma pessoa propícia a enxergar e ouvir coisas que outros não veem e não ouvem. Eu não tenho certeza se sou sensitiva ou algo do tipo, já que eu não sou assim 100% inteirada ou estudada nessas coisas. Sempre pensei que fosse coisa da minha cabeça, talvez coisa de criança, mas agora, com os meus 16 anos, tudo continua exatamente como antes. É um relato um pouco pequeno, não muito assustador, mas me dá calafrios até hoje. Quando isso aconteceu, eu havia recém-completado os meus 12 anos. Naquele dia, era o aniversário de 2 anos do meu irmão caçula, que aqui vou chamar de Anthony. Por estarmos bem no meio da pandemia, os meus pais, que vou dar o nome aqui de Fabrício e Angelina, decidiram previamente que faríamos uma pequena confraternização em família, apenas nós 4. Com tudo decidido, o bolo encomendado, lá estávamos nós em uma manhã de maio, meus pais se arrumando para irem comprar algumas decorações, buscar os salgadinhos e tudo mais, enquanto eu levantava da cama para ir ficar com o Anthony pelo tempo em que os nossos pais estivessem fora. Nós morávamos em um apartamento pequeno, no térreo, de um prédio aqui em São Paulo. Quase um cubículo de tão apertado. Então, basicamente, era impossível não termos vista Era praticamente impossível não termos vista um do outro ali dentro. Guarde essa informação. Então, de qualquer lugar que você estava no apartamento, você olhava para aqui era o quarto, ali era o banheiro, aqui era a cozinha. Você conseguia ver tudo. Tá. Eu tinha terminado de colocar um desenho para o meu irmão assistir no computador, quando os meus pais passaram pelo único corredor do apartamento. Se despediram e saíram, trancando a porta como de costume. Até então tudo estava bem. O problema foi quando eu decidi dar uma saída da cozinha até o meu quarto para buscar alguma coisa, não lembro o que era, mas acho que era o meu celular. Ana, eu tomei o maior susto da minha vida quando o meu pai, que eu havia acabado de ver saindo do apartamento, simplesmente aparece na frente do meu guarda-roupa e passa pela porta do meu quarto quase numa rajada só. Havia passado no máximo uns 3 ou 5 minutos desde o momento em que a minha mãe, Angelina, havia batido a porta, né? E saído, acho, né? E por morarmos no andar térreo, eu consegui ouvi-los conversando, o som do elevador chegando, indo embora e tudo mais. Em momento algum, eu voltei a ouvir o som do elevador para dizer que eles ainda estavam lá, ou das vozes deles, ou sequer da porta de metal que dava acesso do corredor dos apartamentos para o lado de fora, onde ficava a área de festas do prédio, o bicicletário e tal. Enfim, aquilo ali era uma figura estranha demais. Tinha a fisionomia, o rosto e utilizava as mesmas roupas do meu pai. Mas o que quer que fosse aquilo, eu tenho certeza absoluta de que não era ele. Aquilo ali era um pouco mais alto e mais curvado do que o meu pai e tinha um semblante distorcido, um sorriso largo e muito, muito bizarro, quase que malicioso. Tinha os olhos pequenos, bem espremidinhos, e percebi com o canto dos olhos aquilo me fitar rapidamente e depois desviar os olhos para a parede da sala enquanto caminhava até lá. Ana, eu juro por Deus, parecia um fantasma. Aquele treco simplesmente passou por mim, correndo. Ele basicamente me atravessou. Literalmente passou por dentro do meu corpo e saiu andando. Tal qual aqueles fantasmas de filme de terror, sabe? De Scooby-Doo, essas coisas. Olha, eu juro por tudo, aquilo me atravessou como o Gasparzinho atravessa a parede. Foi tipo uma onda forte, fria, de vento, no meio do meu estômago. Eu não senti nada além dessa sensação aí, de uma brisa fria,
mas o susto foi tão grande que eu quase caí de bunda na frente da porta do quarto. Pasmem, depois que aquilo passou por mim, eu me virei para olhar e simplesmente ouvi o som da porta da frente batendo. A mesma porta que a minha mãe havia acabado de fechar e de trancar. Se o meu pai tivesse entrado, eu teria ao menos escutado as chaves se virarem na porta. E, obviamente, nós teríamos nos esbarrado e provavelmente batido a cabeça um no outro, só com aquele baque. Já que eu e aquele suposto doppelganger demos de cara um com o outro no quarto. Ana e assombrados do céu. Aquilo foi a gota d'água. Quase fazendo xixi na calça, de tanto medo, eu entrei no quarto correndo, catei o celular, logo em seguida saí voada de lá, batendo a porta, rezando tudo que eu sabia rezar. Meu irmão me olhava assustado, tadinho, confuso, enquanto eu encarava o celular incrédula, depois de mandar mensagem para minha mãe, questionando sobre ela e meu pai, né, ainda estarem no prédio, de repente, por acaso, quem sabe. Ela, suave como um coice de cavalo, perguntou se eu estava louca. Disse que eles haviam saído fazia 5 minutos e que já estavam, inclusive, perto do centro da cidade em que morávamos. Eu até cheguei a perguntar para o meu irmãozinho se ele havia visto o nosso pai entrando, ao que ele simplesmente fez que não. Ou seja, só eu tinha visto aquilo. Eu fiquei gelada, branca, quase morri de tanto medo e não voltei a entrar no meu quarto até os meus pais chegarem. Como dito anteriormente, o relato é curto e talvez não seja tão assustador assim, né? Falando, mas eu me lembro desse fato vividamente e ainda sinto um frio na espinha só de ter a imagem daquele possível doppelganger. Ou sabe-se lá Deus o que era aquele bicho, todo distorcido na cabeça. Não sei se este relato será lido ou se vai aparecer no canal, mas de toda forma eu agradeço o espaço e a oportunidade por contá-lo aqui. Eu sou espectadora do canal desde mais ou menos 2016, 2017. Sim, eu era muito novinha e sempre fui fascinada pela forma como os relatos são abordados e pelo respeito envolvido ao contá-los. Mais uma vez, obrigada, Aninha. Aqui me despeço e que Deus abençoe a todos. Um beijo para você, muito obrigada. E, gente, que interessante, parece mesmo, né, se tratar de um doppelganger. Eu já podia falar a respeito de ser o seu pai de outra dimensão, sabe, alguma coisa desse tipo, mas e essa distorção no rosto? Ai, eu já não sei. E se for um espírito se fazendo passar pelo seu pai, qual que é o intuito? Eu nunca entendo qual é o intuito de ser um doppelganger ali, né? E se for de outra dimensão, será que deu essa distorcida no rosto por conta de um passou dentro do... interessante. Se alguém tiver uma história parecida, envie o relato pra gente. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Pessoal, estes foram os relatos de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. E a gente se vê num próximo relato. Combinado? Beijos e fui. Tchau, tchau.